Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a terceira edição do nosso Giro de Notícias de hoje. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos aqui falar de SAF, óbvio, é o assunto do momento. Vamos falar também de novo patrocinador, né? O Vasco já fechou um patrocínio para substituir a Avan, que saiu recentemente. E em breve, né, esse patrocínio será anunciado. Vamos falar aqui sobre algumas organizadas que se posicionaram, né, sobre essa situação da SAF. Já tem ameaça de briga na justiça também em relação a isso. Enfim, coisas de Vasco, né? Vamos aqui conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui com aquele recadinho da Mais Ágil. Você que quer adiantar suas parcelas do seu FGTS, procura a Mais Ágil que eles vão te orientar, vão te ajudar nessa questão. O telefone de contato deles está aparecendo na sua tela e tem um link também aqui na descrição desse vídeo. Você clica e você vai ser direcionado ali para conversar com eles. Você que trabalhou de carteira assinada, bem possivelmente você tem direito a parcelas do FGTS e o pessoal da Mais Ágil vai te orientar aí nessa questão. Bom, vamos aqui falar de Vasco da Gama. Os dias têm sido bastante movimentados, né? Desde que surgiu aí o assunto SAF, né? Um possível investimento aí de 700 milhões, 70 milhões que já podem cair na conta do Vasco já na próxima semana. Enfim, as coisas começaram a ficar mais agitadas, se fala muito em SAF, mas o Vasco, né, o futebol Vasco continua acontecendo, o clube Vasco continua andando e inclusive tem jogo no sábado contra o Fluminense, sábado de carnaval, clássico no Engenhão, e os ingressos já começaram a ser vendidos, hein? A torcida do Vasco vai ficar no setor leste superior e no setor leste inferior nesse clássico aí contra o Fluminense. Amanhã já vou comprar meu ingresso, já deixar tudo garantido, né? Para no sábado torcer pelo Vascão lá no estádio Newton Santos, estádio do Botafogo, e que o Vasco consiga vencer aí a nossa freguesada, né? Fluminense que é um bom freguês, um eterno freguês. Vamos ver se o Vasco consegue aí vencer mais uma vez o Fluminense. E bom, continuar falando aqui do futebol do Vasco, né? Uma notícia boa que surgiu no dia de hoje. A gente está falando aí de SAF, está falando de 70 milhões e coisa e tal, mas isso tudo ainda não aconteceu, né? Ainda tem a realidade financeira do Vasco. E para a atual realidade financeira, o Vasco já acertou mais um patrocinador para a manga da camisa, onde ficava a Avan, lembra? A Avan ficava estampada aqui, ficou por 2 temporadas sendo estampadas aqui no ombro, né, da camisa do Vasco. A Avan saiu recentemente e agora o Vasco fechou com um novo patrocinador. A informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. O nome da empresa ainda não foi revelado, mas é uma empresa do ramo de tecnologia que vai pagar 15% a mais do que a Avan pagava ao Vasco. A Avan pagava cerca de 4,5 milhões para estampar a marca nos 2 ombros aqui da camisa vascaína. Essa empresa do ramo de tecnologia vai pagar aí cerca de 5 milhões anuais por esse mesmo espaço. Então uma valorização aí de 15%. E bom, eu já vou responder aqui a pergunta que você vai fazer. Juninho, mas pô, se a SAF entrar, a SAF não é dona, não vai ser dona de todos os ativos do futebol, inclusive dos patrocinadores? Sim, se a SAF entrar, realmente passar no conselho, depois na Assembleia Geral, todos os ativos do futebol serão da SAF. E aí a SAF vai poder, enfim, discutir ali esses contratos de patrocínio, né? De falar, não, esse aqui é abaixo, não quero mais, esse aqui a gente vai rescindir, não, esse aqui a gente vai continuar. Como aconteceu no Botafogo, né? O John Textor, que comprou o futebol do Botafogo, chegou lá, já tirou todos os patrocinadores da camisa. Falou, ó, não quero esses aqui não, vou tirar, e a gente vai procurar aqui outros patrocinadores que valorizam mais a camisa do Botafogo, etc e tal. Isso também pode vir a acontecer no Vasco da Gama, mas enquanto a SAF não passa, o clube tenta valorizar aí sua camisa e fechou com mais um patrocinador. Em breve, né, o nome dessa empresa deve ser revelado. Bom, vamos falar aqui de SAF agora então? Vamos lá, é o assunto que está movimentando, né, aí as redes sociais, o debate, todo mundo só fala nisso. E 2 organizadas do Vasco se posicionaram hoje
sobre a SAF. Primeiro, a Mancha Negra, que se posicionou ali a favor. A Mancha Negra publicou o seguinte: a diretoria da Mancha Negra vem a público se manifestar a favor do processo de abertura e venda da Sociedade Anônima do Futebol, SAF do Vasco da Gama. Contudo, exigimos o máximo de transparência sobre os termos e cláusulas contratuais com possíveis compradores. Exigimos também a não participação de nenhum benemérito ou conselheiro do clube na SAF, pois a participação desses agentes políticos seria tão danosa na SAF quanto já é atualmente e vem sendo há décadas, além de garantias de investimentos em São Januário e centros de treinamento, valorização da base do clube e competitividade a nível nacional e internacional. A Mancha Negra entende a importância de mudanças para que no futuro o Vasco volte a nos dar imensas alegrias. Foi o que publicou a Mancha Negra, uma das principais organizadas do Vasco, e a principal organizada do Vasco também se manifestou e publicou uma nota forte que eu vou ler aqui agora para vocês. Verás que a Força Jovem Vasco não foge à luta. Como maior torcida organizada do Clube de Regatas Vasco da Gama, a Força Jovem do Vasco vem através de suas redes sociais se pronunciar sobre a SAF no Vasco. Antes de mais nada, informamos a todos que a Força Jovem é totalmente independente do clube e de qualquer partido político. Caminhamos com as nossas próprias pernas e com a ajuda de nossos componentes e simpatizantes. Sempre fomos defensores do que acreditamos ser o melhor para o Vasco da Gama. E não vamos deixar que essa oportunidade de voltarmos ao protagonismo seja desperdiçado por ego e interesse dessas pessoas que destruíram o nosso clube durante todos esses anos. É importante que os votos sejam abertos e que cada um assuma a responsabilidade da sua escolha, principalmente se ela não for favorável a um futuro promissor do Vasco da Gama. Estejam cientes de que o seu voto tem um peso enorme e uma consequência ainda maior. No entanto, que a torcida tenha acesso ao contrato que será firmado, pois está em jogo o futuro do nosso clube e precisamos ter certeza de onde estamos pisando. Sem mais por enquanto, Vasco por amor, Força Jovem por ideal. Uma nota bastante forte aí da Força Jovem também sobre essa votação, exigindo que a votação seja aberta, o que eu acho que realmente tem que acontecer, né? Tem que a votação ser aberta, não tem que ninguém esconder se está votando contra ou a favor, não. Bota aí, transmite na Vasco TV. Afinal de contas, essa votação no conselho é para poder que depois os sócios decidam, né? Eles não podem tirar dos sócios do Vasco esse poder de decisão. Os conselheiros não podem chegar lá e não dar oportunidade para o sócio do Vasco decidir. O sócio do Vasco tem que ter o direito de decidir sobre o futuro do clube, se ele quer a SAF ou não. Então os conselheiros têm que votar favorável para levar para essa Assembleia Geral, né, para que os sócios do Vasco decidam o futuro do clube. Bom, e continuando aqui, amanhã vai ter a votação, né, dos 70 milhões, os primeiros 70 milhões ali da 777 Partners, que nesse momento vem com empréstimo, né? O Vasco colocou ali alguns jogadores como garantia deste empréstimo e depois, caso a SAF seja aprovada, deixa de ser um empréstimo e vira parte do aporte ali que a 777 Partners tem que colocar. Amanhã vai ter essa votação do empréstimo de 70 milhões. E o Roberto Monteiro, né, protocolou na Secretaria do Vasco uma notificação preparatória para uma possível anulação dessa reunião. Na carta protocolada, Roberto Monteiro fez duras críticas e chamou de processo viciado o acordo não vinculante assinado por Jorge Salgado com a 777 Partners na última segunda-feira em Miami, além de contestar o caráter de urgência e a forma como essa reunião de amanhã foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca. Mas, apesar, né, dele ter protocolado, essa reunião vai acontecer amanhã, essa votação aí sobre os 70 milhões vai acontecer amanhã. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.